Olá, tudo bom? Olha, nós de volta aqui para falar de quê, gente? Dos conceitos básicos de população. Nossa aula é formação socioeconômica, cultural, tá, gente? Econômica, de quê, gente? Do Brasil, não é isso? E já falei para vocês, vamos trabalhar o quê? Sobre vários assuntos. Vamos falar de quê agora? De população. Mas para falar de população, nós temos que falar de alguns conceitos básicos de população. E quais são esses conceitos? Gente, vamos começar a nossa aula falando o seguinte, ó. Lá atrás, tá certo? A população do mundo, no ano zero, ela girava em torno de 250 milhões de habitantes. Isso é estimativa. No ano zero, a população girava em torno de 250 milhões de habitantes. No ano 1000, ela chega a 500 milhões. Ou seja, leva-se o quê, gente? Leva simplesmente 1000 anos para a população, teoricamente, dobrar aqui, não é isso? Depois, no ano de 1800, ela chega o quê? A 1 bilhão. Quase 1000 anos novamente para dobrar, tá certo? Vai fazer o quê, gente? No ano de 1930, chega a 2 bilhões. E de 1930 a 2015, ou seja, menos de 100 anos, ela multiplica, gente, por 3,5, 3 vezes a população aqui, vai multiplicar, quase 4 vezes vai ser o quê, gente? Multiplicada a população, e em 2015, o mundo possui algo em torno de 7,5 bilhões de habitantes, ou seja, é gente em cima de gente fazendo gente. É muita gente, no caso, não é verdade? Então, nós temos isso. E aí tem mais. Essa gente em cima de gente fazendo gente, mais da metade da população mundial está onde? Está nesse círculo aqui. Ou seja, no Sudeste Asiático, onde você pega principalmente quem, gente? Pega China e Índia, mais Bangladesh aqui, tá? Então, esse pedacinho e tem a Indonésia. Então, isso vai pegar hiper, super, mega povoado ali. Gente, é extremamente povoado essa área aqui. Aqui nós temos um gráficozinho onde mostra exatamente isso, né? Então, nós temos o quê? Nós temos no ano de 1927, no ano de 1804, nós tínhamos algo em torno de 1 bilhão de habitantes. 123 anos depois, nós tínhamos 2 bilhões. 32 anos depois, 3 bilhões. 15 anos depois, a gente chega o quê, gente? A gente chega, dá certo, a 3 bilhões, tá? Vamos chegar aqui em 98 a 6 bilhões. Em 2011 a 7 bilhões. Já se projeta para 2025, 8 bilhões, e 2043 vai ter o quê? Algo em torno de 9 bilhões de habitantes. Mas falar de população, nós temos o quê? Nós temos alguns conceitos a ser trabalhados. Entre eles, um conceito, que é um conceito lá da questão ambiental, chamado pegada ecológica. Gente, o que na verdade é pegada ecológica, hein? É uma pegada no meio do mato? Não, né? O que é pegada ecológica, gente? Pegada ecológica, tá? É um índice que traz o quê? O quanto cada um consome do planeta. É lógico, quanto mais rico você for, maior a sua pegada, quanto mais você pega do planeta. Quanto menor a capacidade de consumir, menor a sua pegada ecológica, não é isso? Mas nós começamos a falar de quê? De população. Em que a população cresceu e cresceu muito, não é isso? É gente em cima de gente. Até que vai vir o quê? Vai vir um estudioso para falar o quê, gente? Para falar sobre população. E aí nós estamos falando de quem? Estamos falando de Thomas Malthus, não é isso, gente? Thomas Malthus, um economista que viveu entre 1766 e 1834, não é isso? E que na virada do século, ele vai elaborar o quê? Uma teoria. Qual é a teoria de Thomas Malthus, gente? É a teoria que a população está crescendo num ritmo muito maior que a capacidade de suporte do planeta Terra, não é isso? Então ele vai falar o quê, gente? A teoria de Thomas Malthus, que a população ela cresce em ritmo de PG. O que é PG? Produção de gente? Não, vai ser o que, gente? Progressão geométrica. O que é isso? É sendo multiplicado pelo mesmo fator. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, 1024, 1048, 4096. E assim vai
indo. Então ele falava que a população estava aumentando nesse ritmo e, em compensação, a capacidade de produzir alimentos aumentava em que ritmo de PA. O que é PA? Pensão alimentícia? Não, né? A gente vai ser o quê? Progressão aritmética, ou seja, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Ou seja, resumindo, pela teoria de Thomas Malthus, que dia que a população, o crescimento da produção de alimentos, iria acompanhar o que, gente? O crescimento dessa população. Nunca. Então ele falava que em breve faltaria o quê? Faltaria alimentos. Em breve faltaria alimentos. Com isso, a população iria morrer de fome. Agora, Thomas Malthus, um reverendo que era um religioso, ele poderia deixar o seu rebanho, tá certo? Ou seja, toda essa população passando fome? Não, porque ele verificou através de estudo que a população estava crescendo num ritmo muito maior. Ele pode chamar de fome? Não. O que ele faz então? Então ele vai elaborar algumas premissas para que, gente, para poder tentar controlar esse crescimento desenfreado da população. E quais são as premissas elaboradas por Thomas Malthus? Vamos lá, gente. Primeira premissa dele, qual? Casamento tardio. O que ele falava? Ele falava uma coisa básica. Antigamente, gente, qual era a função da mulher? A função da mulher é o que, gente? Basicamente, parir. É isso mesmo. Vem com essa historinha, dar à luz. Dar à luz é coisa do funcionário da companhia energética. É isso. Tá, gente? Era o que? Era parir. Tá certo? Entrar na idade fértil, tinha que fazer o quê? Casar, parir. Era isso. Tá certo? Também com 12, 13 anos, estava fazendo o quê? Casando, ia ter filho até, morreu até sair da idade fértil. Lá por volta dos seus 45 anos. Ou seja, brincando, literalmente brincando. Ela tinha o quê, gente? Em torno de 32, 33 filhos. Hã? É isso mesmo. Se ela começava com 12 anos, parava com 45, 45 menos 12 dá o quê? Dá 33. Ou seja, um filho por ano. Isso no ano que não eram 2. Não estou falando de gêmeos, não. É que tinha um em janeiro, engravidava em fevereiro e tinha outro em novembro. Era isso. Então, quer dizer, a função da mulher era essa. Tá certo? Ele fala o quê? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma diminuída nisso aqui. Como? Simples. Tá certo? A menina não casa com 12, 13 anos, segura esse foco. Baixa esse faixa um pouquinho e casa lá com 20 e poucos anos. Se você casar com 20 anos, no mínimo está economizando o quê, gente? 5, 7, 8 filhos. Já é uma solução, não é? Concorda com Thomas Malthus? Outra perguntinha. E no Brasil hoje? Qual é a idade média que casam as mulheres brasileiras? Hoje no Brasil, as mulheres casam em média com 26, 27 anos. Os homens, segundo o IBGE, casam com 30, 31 anos. Essa é a idade média, segundo o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é isso? Ok? Então, a primeira solução de Malthus, casamento tardio. Segunda solução que ele dava, gente, só ter filhos quem pode. Só ter filhos quem pode. E quem pode é o quê? Não é o seguinte, pode ser fértil ou não. É quem tinha condição de bancar. Isso mesmo. Ele falava o quê? Se você tem uma terra que tem capacidade para produzir alimentos para você e um filho, você tem um filho. Para que você tenha uma terra capacidade de produzir para você e 2 filhos, você tem o quê, gente? 2 filhos. Mas se você tem capacidade para 3 filhos, você tem a terra aqui. Ele considerava a terra um fator limitador da produção e falava, um filho, tem capacidade para produzir 2 filhos, 3, 4, e assim vai indo. Mas só deveria ter filhos que, gente, quem tinha capacidade de criar. Concorda com o Malthus? É um bom sujeito, né, gente? Diga de passagem, na verdade, quem é que acaba mais tendo os filhos? Gente, exatamente quem não pode, não é verdade? Vamos lá, terceira solução de Malthus. Qual era a terceira solução de Malthus? Gente, olha só o que um homem de Deus falava. Ele falava o quê? Tá, gente? Simplesmente o quê? Não dar assistência aos pobres. Isso mesmo. Ele falava o seguinte, tá vendo o pobre morrer de fome? Deixa morrer de fome. Tá vendo ele morrer doente? Deixa ele morrer doente. Por que isso? Não é você que está matando, é quem? É Deus. É Deus que está levando essa alma para junto dele. Quem é você para fazer o quê? Para ir contra a vontade de Deus. Então era o quê, gente? Era simplesmente uma seleção natural, defendida por quem? Por Thomas Malthus, é isso? E ele tinha a quarta solução. Qual era a quarta solução, gente? Olha só o que ele falava. A melhor forma de não ter filho era o que, gente? Era não fazer nada. Ou seja, qual era a forma, gente?
abstinência sexual. Se não fizer nada, faz o que, gente? Não tem filho. Vai funcionar? De jeito nenhum. Não adianta. A gente sabe que isso não vai dar certo. E o tanto que não deu. A galera continua a ter filho? Continua a ter filho. Só tem um detalhe. Qual? Malthus estava errado na sua teoria. Malthus errou na sua teoria, tá certo? E ele errou por quê, gente? Tá, porque segundo a teoria dele, o que aconteceria? Porque ele seria demais a população. Mas ele errou aonde? Aonde ele não contava com algumas variáveis. Que variáveis são essas, gente? Por exemplo, Malthus não contava com a Revolução Verde. Qual é a Revolução Verde? De você produzir cada vez mais num espaço o quê? Num espaço menor. Isso mesmo, tá? Porque ele falava que a terra era um fator limitador da produção. Mas o que acontece? É esse fator limitador? Não, a gente conseguiu com a Revolução Verde produzir cada vez mais em menos espaço. Malthus não contava com o quê, gente? Com as guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? que eliminou parcela significativa da população. Você imagina, por exemplo, tá, gente, que morreram mais de 50 milhões na guerra. Você imagina quantos descendentes teriam hoje a mais se essas pessoas tivessem ficado vivas. Ou seja, tá, e Malthus não contava com isso e as guerras fez com que contribuiu que Malthus estivesse errado. Tá? Outra coisa, as próprias doenças, peste negra, peste bubônica, exato, gripe espanhola, eliminou outra parcela. Então Malthus também não contava com isso. Sem falar o que, gente? Que Malthus não contava também com o quê? Com a urbanização. Professor, o que a urbanização tem a ver com isso? Algo simples. Gente, onde é que as pessoas têm mais filhos? Onde é que é melhor ter filho? Na cidade ou no campo? Na cidade não, no campo. Cada um que nasce no campo é mais uma mão de obra. Cada um que nasce na cidade é o que? É mais uma boca para você alimentar. Só para você ter curiosidade, só para matar a curiosidade, você sabe quanto é que custa um filho, tá certo? Numa sociedade, tá, gente? Uma classe média brasileira hoje, de 0 a 2 anos, ele custa em torno de R$28 mil. Isso mesmo, em torno de R$28 mil. Dados que são divulgados até pela própria Receita Federal. Tá certo? Algo em torno de 28, ou seja, R$28 mil é um carro zero. Na cidade é melhor ter um filho ou um carro zero? Quem está olhando de lado e falou assim, epa, esse moleque podia ser um carro zero. Quem está olhando assim e fala, epa, já podia ter uma concessionária, não é verdade? Gente, então o que acontece? É isso. Uma criança de 0 a 23 anos, tá? Ou seja, como eu costumo dizer, do dinheiro gasto no motel até a festa de formatura, tá? Gente, acumulado, juros sobre juros, dá algo em torno de 1.800.000. É muita grana. Agora, no campo, cada um é o quê? É mão de obra, é mais um pro cabo da enxada, não é isso? Gente, outra coisa que Malthus não contava era o que, gente? Era com a emancipação feminina. Mulherada foi para as ruas, foi queimar sutiã, como eu costumo dizer, a mulherada foi brigar para trabalhar, não é isso? Se fosse nós homens, a gente ia brigar para tomar cerveja, tá? Jogar futebol, não é isso? Mas não, a mulher foi brigar para trabalhar e faz o que, gente? Com a emancipação feminina, ela vai para o mercado de trabalho. E ao estar no mercado de trabalho, o que acontece? A mulher passa a ter o quê? Já ter menos filhos, não é isso? Porque ela não pode nem fazer o quê? Se está trabalhando, ter tantos filhos assim. E outra coisa que Malthus não contava era com os anticoncepcionais, tá certo? Malthus não contava com os anticoncepcionais, que deu à mulher um poder sobre o próprio corpo, que deu à mulher um poder de decisão de quantos filhos ela quer ter ou de quantos ela não quer ter. Então, com isso, freou bastante aí também. Então, com isso, tudo levou o quê? Que Malthus estava equivocado. Malthus estava equivocado. E ainda bem, e não precisou utilizar o quê, gente? A abstinência sexual, não é isso? Mas Malthus deixou um legado. Qual é o legado de Malthus? Gente, a chamada teoria malthusiana. Você falou em questão demográfica, hoje você fala em quem? Thomas Malthus. Lembre-se disso. Isso cai em prova, não é isso? O tanto que nós temos os chamados neomalthusianos. Quem são os neomalthusianos? Gente, os neomalthusianos foi o seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, ficou muito evidente a disparidade entre os países ricos e os países pobres. E os países ricos falaram bem assim numa conferência, país pobre, você é pobre por quê? Porque você tem uma grande população. Ou seja, gente, falando no meu português goiano, eles falaram o quê? Que a população gerava pobreza. Isso mesmo, ele falava que população gerava pobreza, tá? Mas aí veio um grupo chamado de quê, gente? Veio um grupo chamado
de reformistas ou marxistas e fala, não é a população que gera pobreza, é a pobreza que gera população. Como eu costumo dizer, qual será o segredo de Tostines? Vende mais que é fresquinho ou é fresquinho que vende mais? É a população que gera pobreza ou a pobreza que gera população? E aí, o que você me diz? Qual que é o correto? É a população que gera pobreza? Ou seja, se um país tem muita população, tem que investir mais em saúde infantil, mais em creche, não sobra dinheiro para investir? Ou é a pobreza que gera a quantidade de filhos? Gente, é o seguinte, se você falar, tá certo, que população gera pobreza, é muito simples. É só você fazer o quê? Matar os pobres, tudo que não vai ter o quê? Não vai ter mais pobreza. Vai resolver, gente? Não. Na verdade, é a pobreza que gera a população. Até devido o quê? Até devido a esse desconhecimento, não é isso? Até devido o quê, gente? Ao desconhecimento, não saber realmente. A influência da igreja que fala que tem que fazer o quê? Que tem que ter o maior número possível de filhos. Então, na verdade, é o quê? É a pobreza que gera população. Mas o que foi que passou, gente? É que a população gera pobreza. E qual era a saída, então? Porque se fosse pobreza na população, você tem que combater o quê? A desigualdade social. Se a população gera pobreza, você faz o quê? Você combate a população. Com o quê, gente? Com anticoncepcionais. Você combate com o quê, gente? Com parto cesáreo. Isso mesmo, com parto cesáreo. Porque mesmo sem a mulher querer, fazia o quê, gente? Fazia ela que é dura. O tanto que até hoje é extremamente difícil, principalmente na rede, o que, gente? Na rede privada de saúde, a mulher conseguir fazer o quê? Conseguir fazer um parto normal, tá certo? Não, é isso, aquilo, outro. Gente, o melhor para a mulher, o melhor para a criança é o parto normal, a não ser que haja alguma complicação. Agora, para o médico é melhor, ele fica pouco tempo com a mulher, tá certo? Ele ganha mais, é isso. Então, isso foi uma medida colocada o quê? Lá atrás. E isso fez com que fizesse o quê? Com que tivesse essa redução na taxa de fecundidade da mulher brasileira. O tanto que aconteceu o quê, gente? O tanto que aconteceu é o seguinte, ó. Eu posso falar para vocês que lá em 1940, a mulher brasileira tinha uma média de 6,4 filhos por mulher. Tá certo? Gente, chega agora no ano 2015 com a média no Brasil de 1,7 filhos por mulher. Professor, o que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o que? É o número de filhos por mulher em idade fértil, no caso, não é isso? Gente, agora olha que interessante falar para vocês aqui. Como é que muda as coisas, não é isso? Essa charge aqui me traz uma coisa interessante. Vocês viram o que o Papa falou recentemente? Falou o quê? Que fiéis não devem se procriar como coelho, não é isso? Gente, o que acontece? A igreja sempre falou que não era contra anticoncepcionais, que era contra o quê, gente? Qualquer método contraceptivo. Falava mais o quê? Tá certo? Procriar e encher toda a terra. Agora o Papa Chiquinho tem falado o quê? Calma lá, tá certo? A população está crescendo demais. Simplesmente o planeta não aguenta. Então já tem uma nova orientação da igreja aqui no caso, não é isso? Mas falar de população, nós temos que falar de alguns conceitos populacionais. Vamos lá. Entre eles, taxa de natalidade. Taxa de natalidade é diferente de taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o quê, gente? É número de filhos por mulher. Já taxa de natalidade é o quê, gente? É número de nascimentos por 1000, ok? A mesma forma, taxa de mortalidade é número de mortes por 1000, tá certo? A cada 1000 nascidos vivos, é isso quantos estão morrendo. Vamos lá. Outro conceito interessante em população é crescimento vegetativo. O que vai ser crescimento vegetativo? A gente não tem nada a ver com crescimento vegetais, não. É o quê? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Vamos lembrar que lá atrás, tá certo, gente, há 1000 anos atrás, há 200 anos atrás, a natalidade é extremamente alta. Lá no exemplo, 33. E a mortalidade também era extremamente alta. Por que isso? Você não tinha alimentação correta, você não tinha vacina, você não tinha tratamento, não tinha saneamento público. Então, nascia 33, morria-se 30, sobrava quanto? Sobrava 3. Então, a taxa de crescimento da população, tá certo? A taxa de crescimento vegetativo era extremamente baixo. Ou seja, estava lá baixinho. Só que aí acontece o quê? Nós temos, rapidamente, nós temos um outro conceito aqui. Crescimento populacional. O que é crescimento populacional? É a taxa de natalidade e mortalidade, lê-se crescimento vegetativo, mais
a taxa de imigração menos a taxa de emigração. O que é taxa de imigração? Migração é quem está entrando ou quem está saindo? Gente, quem está entrando no país. E a taxa de emigração é quem está saindo do país, da localidade. Professor, eu sempre confundo isso. Gente, é fácil demais, é só lembrar da sogra. Isso mesmo. Toda vez que a sogra chega na sua casa, você fala o quê? I. Ela está entrando. Ou seja, I. Toda vez que ela vai embora, você faz o quê? E. Não é isso? Então, taxa de imigração, imigrante é quem está chegando. Emigrante é quem está saindo. E o crescimento populacional é o crescimento administrativo, mais quem está chegando, menos quem está indo embora, no caso aqui, beleza? Gente, nós temos o quê? As migrações, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser o quê, gente? Migrações internas e migrações o quê? Externas. Internas, dentro da própria região, dentro da própria cidade, dentro do próprio país. Externas, nós já estamos falando, né? Entre regiões diferentes, entre países diferentes. As migrações elas podem ser temporárias ou definitivas. Então, por exemplo, trabalhador que sai do Nordeste e vai para São Paulo só para o quê? Só para o período da colheita da cana ou da laranja. É uma migração temporária. Aquele que vai para morar e não voltar nunca mais. É migração que, gente? Definitiva. Mais ainda, nós temos o quê? Nós temos as causas. Variadas são as causas pelas migrações. Seja por guerra, seja para estudar, seja por quê, gente? Porque você está procurando melhor condição de trabalho, não é isso? Seja porque você está saindo de quê, gente? De um conflito. Seja por doença, procurando tratamento de saúde. Seja porque você está indo porque você quer morar numa localidade sagrada, que você considera sagrado. Então, N são as razões de quê? De imigração. Agora, vamos lembrar que essas migrações acabam fazendo o quê? Causando xenofobismo. O que é xenofobismo, gente? É a aversão a estrangeiro. Isso acontece muito na Europa, muito na Alemanha, muito na França. E no Brasil, eu acredito que não demora também não. Até porque, tá? Quando o imigrante começar a competir com você, você não vai gostar dessa presença desse imigrante aí, não é verdade? Gente, mas aí nós falamos o quê? Falamos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo e crescimento que, gente? Populacional. Nós temos um outro conceito interessante, qual? Que é de explosão demográfica. Nós vimos que lá atrás nós tínhamos taxa de natalidade alta e mortalidade alta. Isso dava o quê? Um crescimento extremamente baixo. Legal. Só que aconteceu o quê? Nós tivemos no início do século XX vacinas, nós tivemos o quê, gente? Melhora de saúde, melhora o quê? Melhor alimentação. E com isso, a mortalidade caiu e caiu muito. A mortalidade caiu e caiu muito aqui no caso. Só que a natalidade, ela não caiu por vários fatores, entre a igreja, fator cultural, aquele negócio todo. Então agora continuou nascendo 33, morre somente 3 e 30 fica vivo. Então o que aconteceu, gente? Aconteceu o que a gente chama de explosão demográfica. Ou seja, a população cresceu e cresceu muito de uma hora para outra, não é isso? Então isso é que é explosão demográfica. O Brasil, ao longo do século XX, passou por uma explosão demográfica. Posso falar para vocês que no ano de 1900 o Brasil tinha algo em torno de 18 milhões de habitantes. Termina o ano 2000 já com 190 milhões de habitantes, multiplicado por mais de 10 vezes, não é isso? Nós temos ainda outro conceito, qual? O de transição demográfica. Transição é o seguinte, ó, eu tenho uma taxa de crescimento alta e agora eu tenho uma taxa de crescimento baixa, não é isso? O que acontece? Então, ela não cai de uma hora para outra, ela explodiu, mas depois essa taxa de crescimento vai caindo, e 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 vai caindo, até fazer o quê? Cair. Esse período que ela sai da alta taxa de crescimento para o quê? Para essa baixa taxa aqui, vai ser o que? Chamado de quê? De transição demográfica, no caso, beleza? Isso que é transição demográfica. Outro conceito interessante é qual, gente? É de país populoso e de país o que, gente? Povoado. Professor, eu sempre confundi isso. Você não vai confundir mais, tá certo? Olha lá, o Brasil é um país populoso ou povoado? Vamos ver? Gente, olha o que acontece. O que é um país populoso? Gente, eu gosto desse exemplo aqui, ó. Tem o país A, o país B e o país C. Tá aqui o país A desse tamanho.
O país B desse tamanho, o país C desse tamanho. O país A, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habitantes. O país B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habitantes. O país C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habitantes. Qual desses 3 países é o mais populoso? Tá? Então aqui nós temos 7, 6 e aqui nós temos 9. Qual que é o mais populoso? Populoso, gente, é o quê? É o país que tem o maior número de população, tá? De pessoas independente do tamanho do seu território. Se aqui tivesse 11, 12, aqui seria o que? Mais populoso. Como aqui tem 9, aqui é o mais populoso. É isso. Então, populoso é o país que tem o maior número de pessoas independente do tamanho do seu território, no caso, não é isso? E qual é o país mais populoso do planeta hoje? Está aqui. Hoje é a China, com algo em torno de 1,355 bilhões de habitantes. Depois vem a Índia, com 1,2 bilhões de habitantes. Depois Estados Unidos, com 320 milhões de habitantes. Depois a Indonésia, com 250 bilhões de habitantes. E em quinto lugar está quem? Está o Brasil, com algo em torno de que, gente? De 202 milhões de habitantes, no caso aqui, tá certo? Então nós temos o quê? Nós temos, e depois vem o Paquistão, já com quase 200 milhões também de habitantes. Depois a Nigéria, que é pequenininha e tem uma população absurda, tá? Então você vai ter aqui toda essa tabela. Professor, beleza. Populoso é o quê? É o que tem maior população independente do tamanho do território. Professor, e povoado? E povoado? Povoado, gente, é habitantes por quilômetro quadrado. Não é isso? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, nesse caso aqui do exemplo, o mais povoado seria o país B. Por quê? Porque se você for dividir o território pelo número de habitantes, vai ter mais gente em menor espaço exatamente no país B. O que eu posso falar? Que o Brasil é um país populoso, contudo pouco povoado. Tá certo? O Brasil é um país populoso e pouco... Eu não posso falar que não é povoado, porque eu estou morando aqui. Não entendi, professor. Então, olha só, gente. O que é populoso? Maior população. E povoado é o que, gente? É número de habitantes por quilômetros quadrado, no caso. O Brasil tem uma média de 22 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Japão, por exemplo, ele tem o que, gente? Uma média de 380 habitantes por quilômetros quadrados. Já Bangladesh tem uma média de 996 habitantes por quilômetros quadrados. A faixa de Gaza, 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo? E o Principado de Mônaco, 16.000 habitantes por quilômetros quadrados. Mas lá eu queria ter um barraquinho de fundo. Porque para você ter o quê? Uma propriedade em Mônaco, tem que ter na sua conta à disposição pelo menos $1 milhão. Eu queria ter um barraquinho de fundo lá. Tá certo? Mas nós temos outros conceitos ainda de população para falar. Tá? Entre eles o quê? De pirâmide etária. Agora, o que é pirâmide etária? Pirâmide etária, gente, é um gráfico que vai demonstrar o crescimento da população. Esse gráfico tem algumas características básicas. Por exemplo, aqui embaixo ele mostra o que, gente? A taxa de natalidade por 1.000. Ou seja, ele vai mostrar, tá certo, gente? O que? A taxa de natalidade aqui, né? Isso, quantos estão nascendo por 1.000, a porcentagem. E observe que é sempre o seguinte, gente. Do lado esquerdo você tem a população masculina, do lado direito a população feminina. E em todos os países do mundo, a natalidade, o número de nascimentos de sexo masculino, ele é maior que de sexo feminino aqui, beleza? Isso acontece no mundo inteiro. Aí você vai passar o quê? As barrinhas aqui por idade. Quanto mais fracionado for essas barrinhas, melhor. Ou seja, mais detalhado vai ser aqui, não é isso? E aqui nós temos o quê, gente? Por idade chega lá em cima. Observe também que em basicamente quase todos os países do mundo, tá? Na idade mais avançada, você vai ter o quê? Vai ter mais mulheres do que homens também. Aqui nós temos uma pirâmide etária de um país pobre, tá certo? Ou seja, um continente pobre, África, nasce muito e morre muito, base larga e topo estreito. Aqui nós temos o que? A pirâmide etária, que, gente? Da Europa, tá certo? Um país que já passou por uma transição demográfica. Olha só como é que diminuiu a natalidade aqui, mas os que nascem estão fazendo o quê? Estão vivendo. Isso aqui nós chamamos uma pirâmide de quê? De base invertida. A do Brasil, gente, não é nenhuma daquelas duas. Olha só, o Brasil na década de 60 era assim, base larga, topo estreito. Nós encurtamos a nossa base e alargamos nosso topo. Então hoje nós falamos que a nossa base é o quê, gente? Em forma de barril, ou seja, chopp cerveja, no caso aí, beleza? Então, turma, nós falamos o quê? Nós falamos de conceitos
populacionais. Agora eu vou falar do quê? Vou falar da característica da população brasileira. Mas para falar de característica da população brasileira, nós vamos fazer um intervalozinho e aí a gente volta assim, falando de que, gente? De natalidade masculina, feminina, de mulher no mercado de trabalho. Vamos falar de que, gente? Vamos falar da taxa da expectativa de vida em cada faixa etária, mas isso é já depois do intervalo.